Generais de Oração, capítulo 8. John Hyde, Evan Roberts, irmãos Jeffreys. Uma sexta-feira à noite, no último outono, enquanto orava ao lado da minha cama, antes de dormir, fui elevado a uma grande expansão fora do tempo ou espaço. Estava em comunhão com Deus. Antes disso, eu conhecera um Deus distante. Tremia tanto que a cama chegava a balançar e meu irmão, que estava acordado, me segurava, pensando que eu estava enfermo. O avivamento no país de Gales não vem dos homens, é de Deus. Ele está muito próximo de nós, não há problemas de crenças ou dogmas nesse movimento. Não estamos ensinando nenhuma doutrina sectária, só a maravilha e a beleza do amor de Cristo. Perguntaram-me sobre meus métodos, mas eu não os tenho. Nunca preparo o que vou dizer, mas deixo tudo para Ele. Eu não sou a fonte desse avivamento, mas apenas um agente entre tantos outros que estão se transformando numa multidão. Não espero que as pessoas me sigam, mas quero o mundo para Cristo. Eu creio que o mundo está às portas de um grande avivamento espiritual e oro todos os dias para que eu possa ajudar na sua realização. Coisas maravilhosas têm acontecido em Gales nessas últimas semanas, mas elas são apenas o princípio. O mundo será varrido pelo Espírito Santo, como por um vento forte e poderoso. Relato feito por Evan Roberts. O fogo se alastra. Martin Lloyd Jones explica que primeiro houve um avivamento nos Estados Unidos da América, depois na Irlanda do Norte, no país de Gales, em partes da Escócia e até mesmo em certas partes da Inglaterra. Os avivamentos através da história demonstram claramente que Deus muitas vezes age de forma extremamente incomum e produz avivamento, e o promove e o mantém não necessariamente através de ministros, mas através de pessoas que talvez tenham se considerado a si mesmas como membros humildes e sem importância da igreja cristã. Martin Lloyd Jones diz que se a necessidade de um avivamento é de importância vital para a igreja cristã, os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deveriam se concentrar na questão dessa urgente necessidade. Tommy Barnett relata em seu livro Multiplicação que Evan Roberts começou orando e jejuando. Ele buscou a Deus e teve uma visão em 1904 de que o avivamento produziria 100 mil pessoas salvas em Gales e literalmente correria em volta do mundo. Tudo começou em 29 de setembro de 1904, quando Evan, com mais 19 amigos, reuniram-se numa manhã para ouvir o evangelista Sepp Joshua. Em sua mensagem, Joshua afirmou: a igreja galesa precisa, acima de tudo, ser dobrada, quebrantada como argila mole nas mãos de Deus. Aquelas palavras tocaram o coração de Evans, que prostrou-se em lágrimas, clamando: Senhor, dobra-me. E, como escreveu alguém, dentro de pouco tempo, a igreja galesa estava acertando seus corações com Deus. Os líderes estavam clamando a Deus e, de repente, Deus chegou. O céu tocou a terra. As orações alcançaram o trono de Deus e retiraram dele fogo. Apocalipse 8, 3, 5. Que foi lançado como um rio de avivamento sobre a terra, atraindo multidões para servirem ao Senhor. A maioria dos líderes e ministros deste avivamento era composta por pessoas comuns. Evan Roberts tinha 26 anos de idade quando irrompeu o avivamento. Sua irmã, Mary, que foi uma parte tão importante da obra, tinha 16 anos. Seu irmão, Dan, e o futuro marido de Mary, Sidney Evans, estavam ambos com cerca de 20 anos. As irmãs cantoras, que foram usadas grandemente, estavam entre as idades de 18 e 22 anos. Milhares de jovens se converteram e eram imediatamente enviados por toda a terra testificando da glória de Deus. Criancinhas
tinham suas próprias reuniões de oração e testemunhavam ousadamente aos pecadores mais endurecidos. As capelas ficavam superlotadas de jovens. Novos convertidos lideravam grandes reuniões de oração e estudos bíblicos, diz Rick Joyner. Evan Roberts insistia continuamente: obedeçam ao Espírito. E o Espírito mantinha a reunião pacífica e ordeira. Ele dedicava horas de oração a sós com o Senhor. Quando ocorre um movimento de oração nos bastidores, no lugar secreto que fica no subsolo dos acontecimentos, ondas de salvação jorram pelas vias públicas da história. As brasas se multiplicam. Evan Roberts riscou o fósforo, mas muitos transportaram as tochas. As brasas foram espalhadas e o fogo propagado. Foi algo realmente espantoso que aconteceu em Gales. As fagulhas saltaram para o outro lado do Atlântico e atingiram corações que se associaram a William Seymour. Os eventos que ocorreram na Rua Azusa estavam inseridos dentro de um grande contexto de avivamento mundial, promovido pelo Espírito Santo para preparar a história para o grande avivamento que ainda está para chegar para a última colheita. O grande avivamento em Gales, que já estava ocorrendo desde 1904, foi um dos fatores responsáveis por alimentar a chama em Los Angeles. Frank Bartman, que trocava correspondência com Evan Roberts, jovem que foi usado por Deus no país de Gales, espalhava as notícias dos acontecimentos do avivamento galês e incentivava a fé entre aqueles que estavam sedentos por um avivamento na América. Em seu livro O Mundo em Chamas, Rick Joyner diz que em Gales, quando a reunião noturna que começava às 19 horas e terminava às 3 da manhã seguinte, outras multidões já estavam se preparando para entrar na capela para a reunião de oração da madrugada. Em muitas cidades, todo o trabalho cessava quando vinham os evangelistas. As fábricas e lojas às vezes fechavam durante o dia de uma vez para que as pessoas participassem das reuniões. Joyner lembra que um repórter famoso do famoso Londonderry visitou as reuniões dirigidas por Evan Roberts a fim de descrever para o povo de Londres as cenas surpreendentes de que ouvira falar. Ele escreveu: encontrei a chama do entusiasmo espiritual galês tão sem fumaça quanto seu carvão. Não há anúncios, nada de bandas com metais nem cartazes. Toda a parafernália para despertar reuniões típicas é notável pela sua ausência. Não existe música instrumental. Os órgãos permanecem sem uso. Não existe necessidade de instrumento porque dentro, em volta e por baixo, predominando sobre tudo, agita-se o tremor e a pulsação de uma multidão que ora e que canta enquanto ora. As reuniões de oração. Se a sala acende o fogo do avivamento, se a oração acende o fogo do avivamento, a reunião de oração é o braseiro. Em toda a história, a reunião de oração tem sido o útero onde os avivamentos são gestados. Lloyd Jones disse: a oração, sem sombra de dúvida, é a atividade mais sublime da alma humana. O ser humano alcança seu melhor e o patamar mais alto quando, de joelhos, fica face a face com Deus. Ele confirma que a oração é sempre um grande elemento de cada avivamento. Grandes reuniões de oração, intercessão por horas e horas. Oram por outras pessoas por nome e imploram e não deixam Deus em paz, por assim dizer. Concentram-se nisso com uma estranha urgência. Joyner comenta que as reuniões de oração, que tinham sido um trabalho penoso antes, tornaram-se as principais atrações até em cidades inteiras. Elas cresciam até a superlotação, tanto de pessoas quanto de unção. Um profundo senso de oração tomou conta do país. Reuniões que se esperava que fossem cultos regulares, rapidamente se tornaram reuniões de oração,
pois orar se tornou a primeira disposição de todos. Grupos andando para o trabalho começavam a orar e logo se juntavam a eles uma multidão crescente, atraídas pela unção. As reuniões de oração espontâneas começaram em lojas, lares, e houve até casos de fábricas que fechavam para que os operários pudessem orar. No pico do avivamento, surgiram diversas estratégias de conquistas de cidades para Cristo. Joyner diz: toda a população das cidades estava se reunindo para marchar ao redor das vizinhanças e reivindicá-las para Cristo. Em várias ocasiões, pelo menos, a população de uma cidade marchava em direção à cidade vizinha para orar por ela, e o avivamento inevitavelmente ascendia lá. Esse avivamento foi um testemunho de que poucas coisas podem energizar tantos crentes quanto a sua descoberta do poder da oração. O jejum e a oração. A consagração de Evan Roberts, expressa na prática regular do jejum e oração, foi determinante para a expansão do avivamento. Enquanto jejuava e orava, ele colocava ainda mais lenha na fogueira. Oração e jejum são combustíveis preciosos do avivamento. Wesley L. Duell declara em seu livro Toque o Mundo através da Oração que John Wesley jejuava 2 vezes por semana até a hora do chá, a exemplo da primeira igreja. Ele estimulou todos seus seguidores a fazerem o mesmo. Ele disse que preferia amaldiçoar e jurar do que não jejuar, pois o homem que nunca jejua está tão distante do céu quanto o que nunca ora. Duell também relata que Charles Finney, poderosamente usado por Deus no avivamento de 1800, jejuava regularmente toda semana. Sempre que notava uma redução na presença do Espírito em suas reuniões, ele passava 3 dias e 3 noites em oração e jejum. Finney contou que, depois disso, o Espírito Santo operava invariavelmente de novo e o reavivamento prosseguia. Daniel era muito amado no céu por causa da sua intimidade com Deus em oração e jejum, Daniel 10, 11. E por isso, ele se tornou um grande ganhador de almas, Daniel 2, 46 a 48. Faça o propósito de ser conhecido no céu através da oração e jejum e ganhe vidas para o Senhor. Jensen Franklin diz em seu livro Jejum, abrindo a porta para as promessas de Deus, que o jejum possui uma força multiplicadora. Em Atos, a igreja está sempre reunida em oração e jejum. Atos 1:15, 2:42, 47, 4, 5, 10, 11, 13, entre outros. O jejum é uma arma poderosa para vencer os demônios, e o inferno traz rompimento entre os homens da terra e torna conhecido diante de Deus no céu. Enquanto estudavam na Universidade de Oxford, John Carlos Wesley e outro jovem chamado George Whitefield se uniram em maio de 1738 e formaram uma reunião de oração e estudo bíblico diário chamado Clube Santo. Eles jejuavam todas as quartas e sextas-feiras e visitavam os doentes e encarcerados. Quando as brasas se juntam, o céu se abre e o fogo cai. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando a sós com Deus. Essas reuniões deram origem ao grande avivamento do século XVIII que tocou toda a Inglaterra, trazendo uma colheita de vidas salvas sem precedência na história. John Wesley e George Whitefield levaram milhares de vidas ao Senhor através da pregação de poder. Labaredas divinas. Hernandes Dias Lopes declara em seu livro Pentecoste, o fogo que não se apaga, que ao longo da história Deus visitou seu povo, irrompendo com grande poder e trazendo à igreja tempos de refrigério através do derramamento do seu Espírito Santo. Foi assim entre os valdenses na França no século XI, foi assim na Reforma no século XVI, quando o Espírito de Deus soprou com grande poder na Europa, usando homens como Lutero, Zwinglio, Knox e Calvino. Deus voltou a visitar a igreja
com um grande poder no século XVII, levantando sobretudo na Inglaterra os puritanos, uma das gerações mais santas e cultas da história da Igreja. No século XVIII, as janelas do céu se abriram em copioso derramamento do Espírito na Inglaterra, no país de Gales e na Nova Inglaterra. No século XIX, Deus enviou a chuva torrencial de seu Espírito em grandes avivamentos nos Estados Unidos, Escócia, Inglaterra e na Irlanda do Norte. No século XX, Deus tem feito maravilhas desde o grande avivamento do país de Gales em 1904 com Evan Roberts. As labaredas do grande avivamento atingiram as Ilhas Novas Hébridas em 1946 com Duncan Campbell, o avivamento entre os Zulus na África do Sul em 66 com Erlo Stigen e o grande despertamento na Coreia do Sul desde 1907, quando o vento do Espírito começou a soprar com grande poder, levando aquela igreja a um colossal crescimento até os dias de hoje. O crescimento explosivo da igreja. Os registros da época nos contam que o avivamento começou quando Evan Roberts deu início às reuniões de oração e passou a ensinar insistentemente 4 coisas que se tornaram os grandes pontos do avivamento galês. Os galeses deveriam pedir perdão a Deus de seus pecados, confessar publicamente Cristo como seu Salvador, afastar-se de tudo aquilo que desagrada a Deus e não resistir à ação do Espírito Santo. Muitos receberam essa palavra, foram restaurados espiritualmente e, através da visível transformação de suas vidas, o restante do país foi atraído a Cristo. O detalhe desse avivamento é que, de 1904 a 1905, temos poucos registros das pregações evangelísticas. Entretanto, nesse período, em menos de 40 dias, 20.000 pessoas vieram a Cristo. Em 6 meses, esse número subiu para 100.000. O que foi que aconteceu, afinal? Contam os historiadores que as transações de jogo e álcool perderam a sua atividade e os teatros foram obrigados a fechar as portas por falta de espectadores. Adolescentes, cansados de seus pais alcoólatras batendo nas mães, oravam para que os bares se fechassem. A polícia pranteava e se juntou aos cânticos, e a criminalidade quase cessou. Em pouco tempo, todas as igrejas ficaram lotadas, de tal forma que as multidões ficavam sem poder entrar. As reuniões eram das 10 horas da manhã até a meia-noite, com 3 cultos bem definidos realizados todos os dias. Os infiéis se convertiam, beberrões, gatunos e jogadores profissionais eram salvos, e milhares voltavam a ser cidadãos respeitáveis. Confissões de pecados horrendos se faziam ouvir por toda parte. Dívidas antigas eram saldadas. E tudo começou com a oração e o ensino bíblico sobre conversão e avivamento. Grandes evangelistas como T.L. Osborne e F.F. Bosworth, Charles e Francis Hunter, D.L. Moody, Charles Finney, Reinhard Bonnke, entre outros, relatam que o batismo de fogo foi o responsável pela capacitação para o evangelismo de poder, que é a chave para o crescimento explosivo da igreja. O batismo de fogo prepara a igreja para o crescimento através do evangelismo de poder, realizado através de curas e milagres e profundo arrependimento. A igreja primitiva é atualmente um modelo de igreja para seguirmos. O livro de Atos registra como ela cresceu extraordinariamente por causa do evangelismo de poder regado pela oração. Primeiro momento. O livro de Atos 2 revela que o crescimento da igreja explodiu depois que ela foi visitada pelo fogo de Deus. Antes do batismo de fogo, a igreja contava com apenas 120 pessoas, Atos 1,15. O crescimento explosivo se deu após a manifestação do poder do Espírito Santo prometido pelo Pai. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que de bom grado Os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2, de 1 a 4 e 41. Atos 2 revela que o batismo de fogo capacitou a igreja para operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Após o batismo de fogo, a igreja foi equipada para o evangelismo de fogo, isso é, para pregar com sinais e prodígios. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2:43. Veja qual era a oração da igreja de acordo com Atos 4, 29 e 31. Agora, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Terceiro momento. Atos, capítulo 1, 2, 4 e 6, revela que o poder de Deus gera uma igreja que muda o rumo da história no seu tempo. A igreja, que é moldada sob o fogo de Deus, cresce poderosamente em direção aos perdidos. Vejamos como se dá esse crescimento. Atos 1,15. São apenas 120 irmãos. Atos 2,41. O número sobe para cerca de 3.000. Atos 4,4. Somam-se mais 5.000 homens. Atos 6,10. Diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número de discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que o fogo de Deus provoca em nossas vidas? O fogo de Deus consome todas as impurezas da nossa vida e nos santifica. A luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo como labareda, que abrasa e consome os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Isaías 10, 17. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Salmo 39, 3. Brian Edwards disse: os homens que Deus usou em avivamento sempre tiveram um elevado conceito de Deus e foram hipersensíveis ao pecado muito antes do avivamento começar. Provavelmente a nossa falta de oração hoje, juntamente com a ausência de santidade nas vidas dos líderes cristãos, tem convencido a igreja de que não estamos muito sérios quando pedimos que nos mande um avivamento. Rick Joyner comenta que os 4 pontos se tornaram a mensagem básica do avivamento. Eram 4 condições essenciais que Evans acreditava que fossem exigidas antes que o avivamento viesse. Eles eram: 1. Todo pecado deve ser confessado a Deus e deve haver arrependimento. A falta de perdão nos separa de Deus. 3. Devemos obedecer ao Espírito Santo. 4. Deve haver confissão pública de Cristo como Salvador. Esses pontos estabeleceram um alicerce de arrependimento, então edificaram um relacionamento pessoal e vivo com o Senhor, assim como também afetaram profundamente o avivamento que veio sobre a Rua Azusa. Evan Roberts, pregando na capela de Moriá em dezembro de 1903, disse: eu estendi a minha mão e toquei a chama. Agora eu estou queimando e esperando por um sinal. Eu creio que o mundo está às portas de um grande avivamento espiritual e oro todos os dias para que eu possa ajudar na sua realização. O mundo será varrido pelo Espírito Santo como por um vento forte e poderoso. As chamas do avivamento. Entre 1904 e 1905, chegaram a Los Angeles notícias do avivamento ligado a Evan Roberts no país de Gales, Grã-Bretanha. Os folhetos escritos por Frank Bartman, que mantinha correspondência com Roberts, e o livro escrito por S. B. Charles chamado The Great Revival in Wales
foram amplamente lidos em Los Angeles entre 1905 e 1906. Isso encorajou o início das reuniões de oração em chalés, verdadeiros braseiros que acabaram acendendo o fogo de Deus. O avivamento foi tão notório que em 1904, o famoso jornalista William Stead, 1849-1912, editor de um dos principais jornais britânicos na época, o Pall Mall Gazette, publicou uma série de matérias de destaque sobre o acontecimento. Porém, até 1909, o avivamento ainda seria notícia em jornais britânicos. Foi nesse ano que um jornalista de Londres resolveu visitar Gales para ver se, 5 anos depois, o avivamento ainda estava vivo. Ao chegar em Gales, o jornalista marcou uma entrevista com alguns pastores. No encontro, um deles afirmou que, 2 anos antes do avivamento, o número de crentes fiéis na cidade era quase nenhum, ao ponto de que as igrejas estarem prestes a fechar. Quando o jornalista perguntou se o avivamento já estava em declínio, eles responderam: sim, está. É que não existem mais ninguém aqui querendo ser salvo. Todos os habitantes da nossa cidade aceitaram Jesus durante o avivamento. Tommy Barnett conta que o avivamento se deslocou como um furacão para a Inglaterra e Irlanda. A igreja adicionou mais de 1 milhão de pessoas ao seu rol de membros. O reavivamento correu pela Europa Central, Noruega e Escandinávia, se espalhou na África e na Índia, pela China e até Coreia. Curas, visões, sinais e maravilhas, tais descritas no livro de Atos, foram testemunhadas em todo o reavivamento. Relatos de um avivamento. Os relatos seguintes do avivamento de Gales eram ouvidos pelos contemporâneos de Seymour, gerando fome pelo fogo de Deus. Eles foram compilados por James E. Stewart, de um jornal intitulado Doings of the Churches, Atos das Igrejas, e publicado no seu livro Invasion of Wales by the Spirit, Invasão de Gales pelo Espírito, em Revival Literature. Blee e Naval. Na noite de sábado, uma banda de moças entre as idades de 14 e 16 anos organizou reuniões de oração em diferentes lugares nas ruas principais. Tremadoc. O avivamento tem continuado a ter efeito marcante aqui. As capelas têm estado superlotadas até 2 horas ou 3 horas da manhã. Cardigan. Uma reunião onde o reverendo St. Joshua estava conduzindo uma missão prolongou-se até depois da meia-noite. Foi uma reunião maravilhosa e será lembrada por muito tempo por causa do derramamento do Espírito Santo. A maioria das 1.200 pessoas presentes estava de joelhos simultaneamente e permaneceu nessa atitude por quase 2 horas. Holyhead. Nessa cidade importante, bêbado é coisa do passado e a polícia está tendo um tempo de calma. Houve relato de 500 convertidos. Bleanavon. Todas as igrejas da cidade tiveram recentemente uma procissão combinada pelas ruas e agora foi arranjada uma segunda marcha. Bert Lowry. Como resultado da semana especial de reuniões, houve 1.500 convertidos. Britoire. Uma reunião próxima da estação ferroviária, continuação de uma reunião de oração anterior, foi frequentada por muitas pessoas de clubes e bares e continuou até quase meia-noite. Então foram à capela vizinha e a reunião terminou às 2 horas da manhã. Albert Lowry, novamente. A obra prossegue. Grandes coisas têm acontecido no Salão do Exército da Salvação, mas os cultos são organizados à noite em praticamente todas as capelas da vizinhança. Agora há 2.500 convertidos. Anglesey. A ilha de Anglesey tem sido agitada de ponta a ponta pelo avivamento. Nas 55 capelas metodistas há 1.116 convertidos, 276 nas 15 capelas independentes, 366 nos 24 locais de adoração dos batistas, 116 nas 8 igrejas wesleyanas, perfazendo um total de 1.874 convertidos nas 102 capelas. O poder da oração de um justo. Perguntaram uma vez à rainha Elizabeth o que ela mais temia, e ela respondeu que há um homem de joelhos mais que há um exército. John Hyde é conhecido como o homem que orava.
John Hyde nasceu em 1865 em Illinois, Estados Unidos. Ele era filho de um pastor presbiteriano. Em outra casa de seus pais, disse: era uma casa onde Jesus era um hóspede permanente e onde os habitantes respiravam uma atmosfera de adoração. Seu pai muitas vezes orou fervorosamente pedindo trabalhadores para a colheita, e o Senhor respondeu à sua oração. 2 de seus filhos foram chamados para o ministério. John Hyde foi chamado para a Índia. Como ele era praticamente surdo, ele se esforçou para aprender as línguas nativas. Parcialmente surdo, não praticamente surdo, parcialmente. Devido à couraça das trevas que existe naquele país, ele foi levado para uma vida mais profunda de oração. Desconectado do mundo exterior, muitas vezes lutou com Deus, o dia todo até meia-noite, as portas fechadas, muitas vezes antes do amanhecer. Hyde estava de joelho, orando por uma visitação maior da graça divina sobre o povo da Índia. As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Ole Hallesby escreveu que a oração secreta no quarto é um sangrento campo de batalha. Ali estão travadas violentas e proféticas batalhas. Karl Barth diz: unir as mãos em oração é o começo de um motim contra a desordem do mundo. Quando você entra num lugar secreto, Deus começa a projetar e definir toda a sua vida. Inicialmente, então, ao chegar, você passa por um processo, você tem que vencer alguns obstáculos. Você está na dimensão natural e luta com suas angústias, abatimentos e tristezas. Muitos, por causa desse embate, começam e não permanecem na prática da presença. Ainda mais porque o inimigo também entra em cena. João Clímaco declarou: reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. A única coisa que pode lhe ajudar é você se envolver incondicionalmente com o Senhor quando entrar na sua presença. Leonard Ravenhill conclui: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se você está diante da coisa mais gloriosa, mas também da mais desafiadora que existe, então você diz para Deus que o ama, que quer mais dele, que quer se envolver com ele, orar em espírito, para somente então ser transposto para um lugar em Deus, onde todas as vitórias estão garantidas nele. Em uma carta para a universidade, Hyde escreveu: eu tenho sido levado a orar pelos outros nesse inverno mais do que nunca. Na faculdade ou nas férias em casa, eu mantive as horas para mim, e eu não posso fazer as duas coisas para Deus e pelas almas? A preparação para o avivamento. Em 1904, Hyde e Patterson ficaram durante 30 dias e 30 noites esperando diante de Deus em oração. George Turner se juntou a eles depois de 9 dias para seguir orando por um poderoso derramamento, antes de se reunirem para a primeira de uma série anual de convenções em Sialkot, no que é hoje o Paquistão. Naqueles dias, Hyde chegou a passar dias e noites em oração, 36 horas contínuas de joelho, implorando a Deus pelo seu poder. Os indianos começaram a chamá-lo de o homem que nunca dorme. As orações de Hyde foram respondidas em uma série de visões do espírito. Muitas vezes, a glória repousava sobre essas reuniões de um modo poderoso, enquanto John Hyde permanecia escondido longe da vista de todos em oração. Pouco depois das convenções, Hyde passou por uma experiência que o transformou em um homem com o poder de Deus e um grande missionário. Mergulhando nas águas profundas. À medida que você adentra no coração de Deus, abre-se espaço para Ele em seu coração. O caminho que se encontra em território inexplorado no coração divino
irá sendo aberto para você conforme a profundidade em que a poderosa presença dele for agindo em seu coração. Essa profundidade definirá o grau de mudança que lhe ocorrerá. O quanto Deus tem de você determinará o quanto você terá dele, conforme a profundidade na presença de Deus aumentar. Acontecerão mudanças silenciosas, porém extraordinárias, em lugares do seu coração que são inalcançáveis e intocáveis por você. Os acessos maiores obtidos nessa presença também aumentarão o alcance que o Espírito Santo poderá ter em seu íntimo, provocando mudanças incríveis em seu caráter, cosmovisão, vida emocional, matrizes de pensamento e, fundamentalmente, no modo como você ama ao Senhor. Thomas Merton diz que a distância mais longa é aquela entre a cabeça e o coração. Conforme você segue aprofundando-se na presença, essa distância vai diminuindo a cada dia. A geografia interna do seu coração será mudada. Você se sentirá mais perto do céu e poderá experimentar ainda mais de um estilo de vida marcado por sua glória. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. John Hyde emergiu como o líder de oração e todo mundo ficou impressionado com a profundidade de sua visão espiritual. Ele estava na sala de oração dia e noite. Ele vivia lá como no Monte da Transfiguração. O seu coração queimava com as seguintes palavras: Tenho posto atalaias sobre os teus muros, ó Jerusalém, que não se calarão nem de dia nem de noite. Isaías 62, 6 e 7. Submerso em grandes profundidades da presença. J.P. Jones relata uma experiência que teve com John Hyde, protagonista de outro avivamento, só que na Índia. Ele mostra a relação da oração com o Espírito. Quando me ajoelhei, uma estranha sensação começou a tomar conta do meu corpo. Algumas pessoas oraram e depois Hyde começou a orar, e a partir daí não me recordo de muita coisa. Eu sabia que estava na presença do próprio Deus e não tinha nenhum desejo de sair daquele lugar. Na verdade, acho que nem pensei em mim mesmo ou no lugar onde estava, pois havia entrado em outro mundo e queria permanecer ali. Entramos naquela sala por volta das 8 horas da manhã. Várias pessoas entraram e outras saíram depois disso, mas Hyde ficou prostrado com o rosto em terra e dirigiu o grupo em oração várias vezes. As refeições foram esquecidas e minha sensação de cansaço evaporou. O relatório do avivamento e a mensagem que deveria entregar, que estavam me causando tanta ansiedade, saíram totalmente da minha mente. Até umas 3:30 da tarde, quando Hyde se levantou. Percebi então que estávamos sozinhos na sala de oração. Em seu livro O Poder no Púlpito, H.C. Fish diz que sermões fabricados na fornalha são muito diferentes de sermões construídos com o frio cinzel e a lima. A força de um homem neste mundo está sempre na proporção direta da força de seu coração. O púlpito de algumas igrejas parece ter sido construído no Alasca, devido à frieza espiritual de muitos ministros. Há em nosso meio corações gelados, indiferentes à presença de Deus e à necessidade de um mundo que perece à sua volta. Este era o estado de Los Angeles antes do avivamento da Rua Azusa. Em nosso tempo está faltando oração aliada à compaixão, que são capazes de colocar fogo na fagulha de que precisam para, então, incendiar poderosamente os corações com o fogo do avivamento. Abraham Kuyper, ilustre teólogo, educador e político holandês, afirma no seu grande clássico sobre o Espírito Santo que, se não vivermos a dependência do Espírito Santo em oração, vamos dar pedras em vez de pão ao nosso rebanho. A oração fertiliza os corações, nos quais as manifestações do Espírito Santo brotarão, buscando maior nível de profundidade na presença. No auge do avivamento do século XVIII, que afetou também os Estados Unidos,
Whitefield chegou a pregar 30 vezes por semana. As suas orações, unidas às orações dos seus amigos ministeriais John e Charles Wesley, e Jonathan Edwards e David Brainerd, trouxeram a chuva do Espírito Santo sobre a semente da palavra de Deus, pregada por ele para que germinasse. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra. Isaías 30, 23. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 17, 18. Whitefield chegou a residir na casa do grande avivalista Jonathan Edwards, na época em que esteve nos Estados Unidos. Durante aquele avivamento, Martin Lloyd Jones declarou que a influência de Whitefield na Inglaterra, em Gales e na Escócia e, particularmente na América, excedem a possibilidade de cálculo. A oração em busca de avivamento nada mais é do que a oração em busca de níveis mais profundos da presença de Deus. É a oração que flui dos corações sedentos, que anseia por mais de Deus. A sede que William Seymour tinha de Deus, aliada à influência de Charles Parham, lhe impulsionaram a buscar o avivamento. Motivado também pelas notícias que borbulhavam por todo canto, vindas do grande avivamento do país de Gales, Seymour passou a orar incansavelmente. Isso fez avançar em solo santo e ter contato com a sarça ardente. E. M. Bounds declarou em seu livro O Poder através da Oração que, por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas, mais grandiosa a sua eloquência, mais simpática a sua aparência, nada disso toma o lugar do fervor espiritual. É pelo fogo que a oração sobe aos céus. O fogo empresta asas à oração, dando-lhe acesso a Deus, comunica-lhe energias e torna-a aceitável diante do Senhor. Sem fogo não há incenso, sem fervor não há oração. A multiplicação de discípulos. O Dr. J. Wilbur Champman, que viajou com Hyde, escreveu: Deus tem estado graciosamente ao nosso lado em todas essas longas viagens pelo mundo e temos aprendido algumas coisas que aumentam a nossa fé. Cremos na oração como nunca. Sei que todos os grandes avivamentos são gerados pela oração. Mike Bickle declara que Jesus nos chamou para permanecer nele. A fundação dessa realidade significa para falar com ele diariamente. Em 1908, John Hyde se atreveu a orar para que uma alma fosse salva a cada dia. 365 pessoas foram convertidas, batizadas e publicamente confessaram a Jesus como Salvador. Hyde foi usado por Deus para promover um grande avivamento na Índia. Após ganhar 100 mil indianos para Cristo, ele disse: orar corretamente significa continuar orando até que Deus responda. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e a sararei, e manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. E nesse lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Jeremias 33, 3, 6 a 9. Uma vertente poderosa do Rio de Fogo. George Jeffreys e seu irmão Stephen se converteram no auge do grande avivamento de Gales em 1904. Em 1915, os irmãos Jeffrey iniciaram suas cruzadas evangelísticas de milagres em tendas montadas
onde começaram a acontecer milagres surpreendentes que culminaram com grandes multidões afluindo para o Reino Unido. George passou 10 anos ininterruptos em atividades evangelísticas, sustentando com notável sucesso. Durante esse tempo, seu ministério teve uma unção fresca, causando uma meteórica ascensão à fama em toda a terra. Suas campanhas evangelísticas de cura divina logo encheram os maiores locais públicos do país. Haviam milhares de convertidos, dezenas de curas e outras dezenas de igrejas plantadas. Em Birmingham foram registrados 10.000 convertidos. Na Europa continental ele também foi um grande sucesso, tendo um espantoso número de 14.000 convertidos na Suíça, entre os anos de 1934 e 1936. Ele visitou a Suécia várias vezes e era o pregador principal na Conferência Europeia Pentecostal em Estocolmo, em junho de 1939. A multiplicação do óleo. Dessas campanhas nasceu o Ministério das Igrejas Elim, que conta hoje com cerca de 550 congregações no Reino Unido, Turquia e chega a 9.000 igrejas em todo o mundo. Curas criativas aconteciam com frequência quando os Jeffrey oravam pelos enfermos. Mãos, braços vinham à existência sobrenaturalmente quando George Jeffrey, este grande homem de Deus, ministrava a cura divina. Já em idade avançada, George orou por Reinhard Bonnke, transferindo-lhe a unção. Bonnke conta em sua biografia, Vivendo uma Vida de Fogo, como se deu seu encontro com os Jeffreys. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. De repente, George Jeffreys pegou-me pelos ombros e caiu de joelhos, pondo-me no chão com ele. Colocou-me as mãos sobre a minha cabeça e começou a abençoar-me como um pai abençoa um filho, como Abraão abençoou Isaque, o qual abençoou Jacó e assim por diante. A sala parecia estar iluminada com a glória de Deus enquanto derramavam a sua oração sobre mim. Fiquei deslumbrado com essa glória. Não me lembro das palavras com as quais me abençoou. Lembro-me, sim, do seu efeito. Senti o meu corpo eletrificado, fervilhando com energia divina. Saí aos tropeços da sua casa e voltei cambaleando como um homem embriagado. Houve o que chamamos de impartição de unção. Bom que tem visto curas e milagres semelhantes aos que ocorriam no ministério dos Jeffreys. Os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos ouvem e mortos são ressuscitados. A África tem sido alcançada através da pregação de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke tem alcançado mais vidas para o Senhor do que qualquer outro na história do cristianismo. Mais de 70 milhões de pessoas já se converteram em suas cruzadas evangelísticas de cura. Quando Bonnke ainda estava começando, ele teve uma experiência que marcou seu ministério para sempre. Capítulo 9 é o próximo, contando a vida de William Seymour, John Lake e Bosworth.